Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, uma lista especialíssima de filmes com um final surpreendente. É mesmo, é? Halloween chegando e, pensando no Halloween, nós fizemos essa lista com 7 filmes de suspense, não é terror, apesar de parecer, mas de suspense, que tem aquele final que ninguém tá esperando, manja? Você tá ali assistindo o filme, todo paquitão, achando que vai saber o que vai acontecer e do nada, você toma 3 tapas na cara e o final do filme te vira de cabeça pra baixo. Mas antes de começar eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E segue a gente também, se possível, nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu diretor da edição, solta a vinheta. Povo doido, quem é que não gosta de um filme inteligente? Aquele filme que prende você e que no final, quando você acha que já tá ali ambientado com o que tá acontecendo na história, o filme te surpreende. É baseado nessa ideia que nós criamos essa lista com 7 filmes que tenham um final surpreendente. Lembrando, gente, não tô brincando, quando nós começamos a desenvolver esse roteiro, mais de 40 filmes faziam parte da lista. É o quê? E aí desses 40, a gente separou 7 que são bem diferentes uns dos outros, ou seja, se passam em lugares, tempos, épocas completamente diferentes, mas todos com aquele final que mexe com a nossa cabeça. Bora pra lista! Bora, Bill! Bom, bora começar com um filme que, me virou de cabeça pra baixo, chamado A Espreita do Mal, de 2019, dirigido pelo Adam Randall. Povo doido, é o seguinte, esse filme eu vi lá na Netflix, e eu jurava que era um filme de terror. E eu fui assistir pensando que era um filme de terror. Mas eu me enganei redondamente, porque ele não só é um suspense, como ele é um baita de um suspense que vale a pena ser visto. Já adianto pra vocês que é o seguinte, esse filme, ele te leva pra um lado e nos 30, 20 minutos finais, ele te vira de ponta cabeça. Vou tentar explicar. Legal! É o seguinte, um garoto de 12 anos... ele misteriosamente desaparece enquanto ele andava de bicicleta na floresta próxima a uma cidade pequena do interior. Os policiais só encontram a bicicleta, mas não tem sinal do garoto. O delegado da cidade responsável pela investigação está sofrendo uma baita pressão por conta do desaparecimento do menino, porque ninguém sabe de nada. E além de tudo isso, ele está passando por um problemão em casa. A esposa dele traiu ele. Ele é corno, mas é meu amigo. E aí você imagina um ambiente familiar. Então a vida do cara tá um inferno no trabalho e em casa. Detalhe, esse casal tem um filho. E o filho odeia a mãe, porque a mãe traiu o pai. Então é assim, o pai e o filho de um lado, a mãe do outro. E a mãe tá tentando fazer de tudo para que as coisas voltem ao normal. Coisa que é bem difícil, né, minha companheira? Mas enfim. No meio de toda essa bagunça, coisas estranhas começam a acontecer na casa desse casal, né, do policial, da esposa. Por exemplo, televisão começa a ligar e desligar sozinha. Portas que abrem e fecham sem explicação nenhuma. Coisas que caem do nada. Ou seja, uma coisa meio poltergeist, meio fantasmagórica. Só que o que acontece, gente? Esse filme não tem nada de poltergeist, não tem nada de fantasma. E assim, existe uma explicação do porquê as coisas acontecem nessa casa dessa forma, como se fosse um fantasma. E essa explicação, ela tá diretamente ligada ao sumiço do garoto de 12 anos. Só que o filme vai levando você para um lado meio sobrenatural e depois ele começa a te dar as explicações. E quando as explicações começam, elas não param. Ou seja, é 30 minutos de você recebendo tapa na cara do filme sem parar. O que faz desse filme uma experiência maravilhosa. A Espreita do Mal. Assistam. O nosso segundo filme é tão bom quanto o primeiro, mas é diferente. Refúgio do Medo, de 2014, dirigido pelo Brad Anderson. Esse filme também me enganou, porque eu achei que era um terror, né? Refúgio do Medo. E eu vi lá no Amazon Prime. Então eu fui numa pegada achando que era terror, mas gente, é um suspense
Maravilhoso. Se liga. Em 1889, as pessoas estavam começando a lidar com doenças mentais. E o filme começa numa exposição em Oxford, onde professores, né, psicólogos, psiquiatras, estão ali numa palestra sobre doenças mentais e tem uns doidinhos ali servindo de cobaia. Logo depois tem um corte para um estudante de psicologia. Não, estudante não, ele já é formado em psicologia, ou em psiquiatria, ou em ambos. E todo doutor, todo médico, ele precisa fazer residência. O que é residência? É tipo um estágio. Você vai morar lá no hospital ou no manicômio para aprender o dia a dia, né, do lugar. E aí, esse médico, ele chega num manicômio que é uma mansão, isolada no campo, porque assim, tem que ser isolado, porque se os doidos fugir, eles não chegam na cidade. Eles são pegos antes. E aí ele tá lá para fazer residência. Ele já é esperado pelo médico-chefe, que recebe ele e começa a mostrar para ele o lugar, né? E aí o que acontece? Lembra lá no começo da palestra sobre doidinho? Tinha uma maluca chamada Elisa Graves que estava servindo de cobaia. E ela está internada nesse manicômio. É claro que o jovem doutor, o jovem médico, já logo se apaixona por ela, né? A tchutchuca é maluca, mas qual mulher não é maluca, né? Vamos combinar. Então assim, o que acontece? Ele já começa a meio que ficar apaixonado por ela. Mas ele tá ali para aprender a profissão. Bom, ele começa a ver que o diretor do manicômio, ele não tem métodos muito tradicionais. Os métodos que ele usa para curar e tratar os pacientes são muito questionáveis, vamos dizer assim. Bom, até aí tudo bem, né? O médico, no meio de doido, também fica meio maluco, sem surpresas. Mas numa noite ele está com insônia e ele começa a ouvir um ruído, um barulho. E ele começa a seguir esse ruído. Esse ruído leva ele até os porões do manicômio. Como eu disse, era uma mansão, então tem porão, tem o subterrâneo. E lá ele encontra um monte de gente preso nas masmorras. Só que aqui que entra o detalhe curioso. Os presos nessa masmorra, eles falam que eles são os funcionários e médicos do manicômio. E que quem tá lá em cima de enfermeiro, administrador e gerente do lugar são os doidos. Que papo é esse, Willis? Que se revoltaram, prenderam todos os funcionários lá embaixo e assumiram o manicômio. E aí é que começa o primeiro lance interessante do filme. Será que esse pessoal que tá preso tá falando a verdade? E eles sim são os funcionários? Ou eles são os malucos que estão tentando se libertar para tomar conta do asilo? Qual é o detalhe? Como se isso não bastasse, o final do filme é completamente surpreendente. Porque o grande final não tem nada a ver com quem é funcionário, quem é doido, se o funcionário tá preso, se o funcionário tá solto, se é o doido que tá solto. O grande plot twist, olha que bonito esse dedé, o grande plot twist desse filme não tem nada a ver com isso. Esse filme é excelente. Assistam, Refúgio do Medo. Não é terror, é um suspense ótimo. O nosso terceiro filme talvez seja muito famoso porque quando ele foi lançado, fizeram muita repercussão dele. É um filme espanhol chamado Um Contratempo, de 2017, dirigido pelo Oriol Paulo. Pô, doido, eu não sei nem como explicar ou começar a explicar esse filme pra vocês, porque assim, os primeiros 30, 40 minutos desse filme, eles são chatos. Eles são chatos porque você não entende o que tá acontecendo, é uma coisa meio parada, meio ralentada, e você meio que quase larga. Quase que você vai, tipo, lavar a louça. Você desiste dele. Mas ele vale muito a pena se você for até o final. Eu vou tentar explicar pra vocês sem soltar nenhum spoiler. Aguenta aí. 2000 anos depois. É o seguinte, povo doido. O protagonista do filme, ele é um cara bem sucedido. Ele tem uma família, né? Ele tem uma esposa. A esposa acabou de dar um filho pra ele. Tudo tá indo bem. Ele tem uma amante, olha que loucura, né? Um cara rico, amante e tal. Tudo tá indo bem na vida dele. Até que, num belo dia, ele desperta no chão de um quarto de hotel e a amante dele tá morta com um monte de nota de dinheiro por cima dela. Qual é o problema? O quarto está trancado pelo lado de dentro. E aí o cara vê a vida dele desmoronar. Se liga.
A polícia chega, acha o cara com a amante, ou seja, o casamento já foi pro buraco, certo? Ele vai preso, porque o quarto tá trancado pelo lado de dentro e só tem ele um cadáver lá. Ó, vai vendo. Ou seja, a vida do cara cai. O que acontece? Ele contrata a melhor advogada da Espanha para tentar inocentar ele. E aí essa advogada e ele começam a tentar entender o que aconteceu no dia e na noite anterior para ele acabar daquele jeito. Porque ele jura que não foi ele que matou a amante e nem teria por que ele matar. E é aí que começam os flashbacks do filme. E a cada flashback você vai montando esse quebra-cabeça e vai descobrindo que nem tudo no filme é o que parece. E aí assim, apesar do começo ser bem lentinho, do meio pro final é tanta coisa que acontece, tanta coisa boa, que Um Contratempo se torna um filme excelente. Então assistam. Muito bom! Eu vi na Netflix, inclusive. Não sei nem se tá lá ainda, mas deve estar. O próximo filme da nossa lista chama O Mistério das Duas Irmãs, de 2009, dirigido por Charles e Thomas Gard. Povo doido, é o seguinte, esse filme eu aluguei na época em que existiam locadoras ainda, eu adorava alugar filme em locadora, e assim, esse filme me surpreendeu demais, porque eu tinha visto o trailer dele, falei, vou alugar, e não me decepciona, se liga. Uma menina, ela foi internada num manicômio, porque ela tentou suicídio. E por que ela tentou suicídio? Porque a mãe, que estava com uma doença terminal, morreu. Aí ela ficou triste, ficou mal e tentou se suicidar. O pai coloca ela nessa instituição. 10 meses ou um ano depois que ela está internada, ela recebe alta. E aí o pai vai buscá-la. E ela, assim, não é muito normalzinha, né, gente? Tava internada, tomava remédio e tal. Ela volta pra casa. O pai é escritor, tem uma casa à beira do lago, família rica, entendeu? Quando ela chega em casa, quem tá lá pra recepcionar ela? A irmã mais velha e a madrasta. E é aqui que a coisa começa a ganhar uns contornos interessantes. Por quê? A madrasta era a enfermeira que cuidava da mãe. Antes da mãe morrer. Se eu não me engano, a mãe tinha câncer ou alguma doença assim, bem terminal. E aí as duas irmãs começam a suspeitar de que o pai já estava tendo um caso com essa enfermeira, que inclusive, ó, filé, tá? O pai estava tendo um caso com essa enfermeira enquanto a mãe ainda estava viva. E aí a menina coloca na cabeça que é essa enfermeira que acelerou o processo de morte da mãe. E aí ela e a irmã passam o filme inteiro tentando provar essa teoria de que a enfermeira é que matou a mãe dela e consequentemente fez ela ficar em depressão e ser internada, ou seja, o ódio reina por conta dessa enfermeira. Qual é o detalhe? Coisas estranhas acontecem durante esse processo de investigação. Por exemplo, o vizinho, que é tipo o namorico da protagonista, desaparece misteriosamente e várias outras coisas. Gente, o final desse filme é uma... não sei, é uma explosão de revelações. Porque é somente nos 10 ou 15 minutos finais que todo o mistério envolvendo a história desse filme é elucidado. O legal desse filme é que ele se passa como se fosse nos dias de hoje, sabe? Tipo, ele é muito crível. Porque é uma família morando ali no interior. Então todas as situações, elas são muito compráveis para quem tá assistindo. E o final, sem dúvida, não te decepciona. O Mistério das Duas Irmãs. Não sei onde você vai encontrar. Se você quiser, acho que eu tenho em casa, eu até mando aí pra você pelo Drive. Mas tem que comentar pedindo, hein? Olha aí. O nosso próximo filme, na verdade os próximos 2 filmes, são do mesmo diretor, o M. Night Shyamalan, eu acho que é assim que fala. O primeiro deles é A Vila, de 2004. Esse filme eu vi ali por volta de 2004, 2005 mesmo, e eu vi em VHS, fita de vídeo. Eu gosto muito desse filme porque além do final surpreendente, ele tem uma mensagem muito poderosa junto com ele. Tenta imaginar o seguinte, uma vila, possivelmente ali no século 17, século 18, tá? Cercada por uma floresta, ou seja, uma vila isolada. Ninguém sai dessa vila porque nessa floresta que existe circundando a vila, moram criaturas misteriosas que os moradores têm muito medo. Só que essas criaturas, elas só vêm pra vila durante a noite.
Inclusive tem torre de vigilância para avisar que eles estão vindo. E assim, as lendas dizem que é proibido você olhar para essas criaturas, senão você vai morrer. E aí eles deixam oferendas, né, na porta das casas para as criaturas pegarem e irem embora sem entrar nas casas. É tipo uma tradição. Eles convivem com essas criaturas, apesar de se cagar de medo. E se você assiste o filme, você entende por quê. Só que o que acontece? Tem um rapaz, que é o Joaquim Fênix, o cara que fez o Coringa. Ele tá ali apaixonado por uma menina, que eu não lembro quem é a atriz, mas ela é cega. Só que tem um terceiro personagem nessa história, que é o Adrian Brody, o cara que fez o pianista. Ele tem um retardamento mental, né? E o que ele faz? Ele também é apaixonado por essa moça cega. E por ciúmes, ele vai lá e dá acho que um tiro ou uma facada no Joaquim Fênix. Tipo assim, você gosta da mesma menina que eu vou te matar. E é aí que tudo começa a sair do controle. Por quê? Eles precisam de ajuda de fora da vila para salvar o rapaz. Que tomou o tiro ou a facada, eu não lembro, mas ele se feriu. E essa ajuda tem que vir de fora da vila. E aí o que eles fazem? Eles mandam a mocinha cega entrar na floresta para ir até a cidade, povoado vizinho, buscar ajuda. E é aí que todos os mistérios do filme começam a ser revelados. Quais são esses mistérios? Quem são essas criaturas? Por que elas só visitam a vila à noite? Por que eles enviaram uma moça cega para buscar ajuda? E aí o filme traz uma reflexão sobre como o ser humano se comporta independente do ambiente em que ele vive. Então esse filme é inteligentíssimo e também tem um final surpreendente. A Vila, assistam. Vale lembrar também que essa vila, esse povoado, fica em algum lugar no interior da Pensilvânia, Estados Unidos. Ah, eu também tenho esse filme, eu acho, hein? Se vocês pedirem, comentarem, eu mando pra vocês pelo Drive. Beleza? O próximo filme também é dirigido pelo M. Night, não vou falar sobre o nome dele que é indiano, não consigo falar isso aí. Chama A Visita, de 2015. Esse também eu vi na Netflix. E ele, de todos os filmes da nossa lista, ele tem uma pegada mais de terror. Não tão de suspense, mas é uma pegada de terror, mas é bem de leve. É o seguinte, o filme todo, ele é gravado em primeira pessoa, sabe? Como se um dos personagens estivesse filmando ali enquanto ele tá vivendo aquilo. Muito bem. Em algum lugar da Pensilvânia, eu acho que o M. Night tem algum problema, né? Gosta muito da Pensilvânia, porque a vila é na Pensilvânia. E agora a visita também é na Pensilvânia, mas enfim. O que acontece? Dois irmãos, ali o menino que é mais novo deve ter na faixa de uns 13 anos e a menina uns 15. Eles não conhecem os avós. Por quê? A mãe deles, quando ela se envolveu com o pai dos meninos, os avós não aprovaram essa relação, possivelmente porque o pai das crianças era uma tranqueira. Tanto era uma tranqueira que ele abandonou a família anos depois. Só que a mãe, como tinha sido muito magoada e expulsa de casa pelos pais, né, que são os avós das crianças, ela cortou a relação. Ela falou, não preciso mais dos meus pais, vou criar meus filhos e dane-se. Só que as crianças começaram a perguntar muito sobre os avós. E aí ela resolve meio que tentar uma reaproximação. Então ela manda as crianças para casa dos avós, que fica em outra cidade, né? Eles até pegam um trem para poder chegar na casa dos avós, mas a mãe não vai porque ela não tá preparada emocionalmente para lidar com esse retorno ao contato com os pais que machucaram muito ela no passado. Mas as crianças que não tinham nada a ver com isso queriam conhecer os avós moram numa fazenda, enfim, aquela loucura. Quem vai pra casa da avó aí ou já foi sabe do que eu tô falando. Casa de vô e vó é muito bom. E o que acontece? Eles chegam na cidade, os avós recepcionam eles, aquela alegria, e aí os avós tentam conhecer um pouco das crianças, as crianças conhecer um pouco dos avós, e eles vão pra fazenda. A fazenda não fica num lugar isolado, fica próximo ali de uma cidade e tal, e os avós levam eles na cidade, aquela coisa toda. Só que o que acontece, especialmente durante a noite, os avós eles têm uns comportamentos meio estranhos, né? Então, por exemplo, a avó é sonâmbula, e ela fica andando pela casa falando uns bagulho estranho. O avô, durante o dia, quando ele tá cuidando ali da fazenda, ele tem umas atitudes meio estranhas. E conforme os dias vão passando, essas atitudes elas vão ficando mais esquisitas. Por exemplo, a avó que era só sonâmbula, agora é sonâmbula, faladeira e pelada. Andando pra lá e pra cá.
Então assim, a coisa vai ficando meio estranha, meio sinistra. E aí o que acontece? As crianças começam a ficar meio assim, pô, será que é porque eles são muito velhos? Ou será que eles são malucos mesmo? Enfim, o final do filme, ele é surpreendente também. Eu acho que de todos é o menos surpreendente, mas ainda assim é. E eu coloquei ele na lista por ele ser diferente de todos os outros 6. A Vila é bom e A Visita, ambos do indiano M. Night, valem muito a pena de serem assistidos. E o último filme da nossa lista chama Prazeres Mortais, de 2014, dirigido pelo Eric Van Looy. Povo doido, esse filme também eu achei por acaso na Amazon, mas ele já tem uma cara de suspense mesmo, e cara, é muito bom. É muito bom, não só pelo final surpreendente, mas toda a trama desse filme, ela é muito legal. Se liga na história. 5 amigos, são amigos já há muitos anos, eles resolvem alugar um apartamento, um loft, que é um apartamento pequeno ali, mas todo luxuoso. Pra quê? Pra servir meio que de quartel-general pra eles. Então vamos lá. Todos eles, ou a maioria deles, são casados. Acho que não todos, a maioria deles são casados. Então eles arrumam uma amante, eles levam pra esse loft, esse apartamento. O outro quer usar droga até entrar em overdose. Ele vai pra esse apartamento. Então assim, esse apartamento que eles dividem é um segredo, só os 5 sabem da existência desse apartamento, ou seja, familiares, outros amigos, namoradas, ninguém sabe desse lugar, só os 5. E o que acontece? Cada um deles tem uma chave da porta. Ninguém mais tem, só os 5 amigos. E aí tudo começa a desmoronar quando um desses 5 amigos chega nesse loft, nesse apartamento, e encontra uma mulher morta na cama. Qual é o problema? Essa mulher já estava lá e somente os 5 e mais ninguém possui a chave da porta desse apartamento. Os 5 se reúnem para tentar entender o que aconteceu e é claro que eles não podem chamar a polícia, porque o resto do mundo não sabe desse local deles, desse apartamento. E também é óbvio que se só os 5 têm a chave, um dos 5 é o assassino. Então você passa o filme inteiro tentando descobrir quem fez aquilo e por quê. E o mais louco, conforme o filme vai acontecendo, vão tendo alguns flashbacks. E aí você começa a entender primeiro por que aquela mulher tá ali e por que um dos 5 é o assassino. Esse filme é muito inteligente e é muito legal. Prazeres Mortais, se eu não me engano, tá na Amazon ainda. Beleza? Mas e aí, povo doido? Vocês já assistiram esses filmes, um dos 7 dessa lista? Pô, vocês gostaram o tanto que eu gostei desses 7 filmes? É claro que tem vários outros com finais surpreendentes, como eu falei pra vocês, a gente achou mais de 30 filmes, que poderiam ser colocados nessa lista, mas tem algum especial que você gostaria que tivesse aqui? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência para fazer 2, 3, 4, 5 anos para tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Ó, passo pra lembrar do nosso sorteio da fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica da Manchete, os 114 primeiros episódios. Só sortearemos quando esse canal chegar a 1000 inscritos. Então ajuda a gente, né? Pelo amor de já. Esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Preguiçosos! É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo com essa lista de filmes de suspense com um final surpreendente. E se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!